We Podcast. Porque a vida é um work in progress. Olá, bem-vindos a mais um episódio do We Podcast. Eu sou a Cláudia. E eu sou a Anitta. É de coração cheio que hoje temos uma convidada muito especial no nosso We Podcast. Eu vou ter que recorrer às notas porque isto pode ficar too emotional, então para não me esquecer de nada, fiz aqui uma pequena introdução para apresentar a nossa convidada de hoje. É uma das minhas irmãs desta vida e quiçá de outras. Fomos colegas de escola, de carteira até, em algumas disciplinas, e numa altura em que ambas estávamos a descobrir tanto da vida, ambas estávamos a descobrir tanto de nós, estivemos sempre juntas. E tanto testemunhámos da vida uma da outra. Os amores e dissabores, os ataques de riso incontroláveis, a construção e desconstrução de tantas histórias, algumas mais reais do que outras, outras tantas mais bonitas do que outras, mas independentemente de qual fosse o guião, estivemos sempre lá uma para a outra e continuamos a estar quase 30 anos depois. Como descrevê-la? Ela é doce, sensível, amiga, tem uma veia cómica inata e contagiante, é apaixonadíssima pela dança, ama ser enfermeira e a cereja no topo do bolo é uma mãe maravilhosa que materializou uma pequena amostra do seu grande amor numa história criada por ela e dedicada ao seu filho, o Simão. Esta história acabou por ser editada em livro. Ela é Ana Sofia Gualdini, Nita para os amigos. Muito bem-vinda, meu amor. Obrigada, Bem-vindos. muito obrigada, Cláudia, Anitta, obrigada para mim. É um prazer poder partilhar esta vossa etapa, uma nova aventura, e agradeço o convite e darem a oportunidade de falar um pouquinho aqui sobre esta aventura onde eu me coloquei. E estamos super curiosas para saber mais. Eu, especialmente, não é? Porque a Anitta já sabe a história toda, mas eu estou muito curiosa para perceber como é que tudo começou, quem é a Anitta e onde é que esta história começou. A história do livro ou... A história da Anitta. Vamos começar. Quem é a Anitta? Eu não vou conseguir descrever tão bem como a Anitta, acho que ela fez muito bem e muito, de forma muito emocional. Então, olha, Ana Sofia, tive sempre tenho 42 anos, sou enfermeira há 20, sou mãe há 7, adoro dançar, adoro viajar, adoro conhecer outras línguas e a minha família é os meus amigos que a vida me manteve, são aqueles que eu realmente precisava que ficassem. E olha, só não sou vegetariana porque não consigo viver sem sushi. Acho que está assim um resumo mais ou menos do que eu sou. As minhas paixões. Isto está um resumo muito bem feito. Aliás, eu na introdução eu tive que deixar montes de coisas fora, não é? Porque senão ficava aqui a fazer uma introdução até amanhã de manhã. Quase. Mas é mesmo como tu dizes. Eu acho que essa parte de teres falado de os amigos que tu querias que ficassem, não é? Acabaram por ficar, não é? Que são aqueles que realmente nos marcaram, nos ajudaram também a ser quem nós somos. E agora também até me estou a recordar do último episódio em que também falei um bocadinho partilhei um bocadinho também da minha infância e uma altura que eu disse que só no 7º ano é que consegui encontrar assim um grupo que me fizesse sentir, pá, espera, eu afinal até sou vista e até tenho aqui algumas coisas, se calhar não sabia bem que tinha, tu és sem dúvida uma dessas pessoas e eu quero te agradecer também por ter encontrado família numa altura da minha vida em que realmente precisava mesmo de encontrar família nos amigos e que foste sem dúvida uma dessas pessoas. Obrigada também por isso. Ia só fazer uma correção, não somos amigas quase há 30, somos amigas há 32 anos. Cuidado, olha aí, que se revela a idade. Regularidade. E deixa-me dizer que
estava a tentar recordar-me de quando começou, de quando tinha começado a nossa amizade, e eu lembrava-me de falar contigo no recreio, no intervalo na nossa escola preparatória, mas depois veio-me à cabeça a imagem real de quando eu te conheci. E foi, estávamos na fila de SAD ou uma coisa assim qualquer, sei que tínhamos que preencher qualquer. Tínhamos 10 anos e eu disse, estávamos a falar e, claro, sempre espontâneo, a falar, tudo ok, e eu devo ter dito algo muito típico de uma miúda de 10 anos, algo tipo, queres ser minha amiga? E então a Anitta disse sim, porque para ela é braços abertos, é amiga de todos, e naquele momento fizemos aquele sim, sem sabermos que estávamos a fazer uma jura e que há sims que são mesmo para a vida inteira, e pronto, este é um deles. Que lindo, amiga. Mas- Eu não me lembrava nada disso. Eu lembrei-me, tipo, pronto. Onde é que nos conhecemos? Isto é super especial porque a gente sabe, não é? Muitas vezes não acontece assim, não é? As amizades vão se desfazendo ao longo dos anos e também porque as pessoas vão mudando e com isso também não tem mal nenhum, não é? As pessoas seguem outros caminhos. Mas é interessante como é que algumas pessoas, ainda que nós seguimos caminhos diferentes e mudamos, temos perspectivas diferentes, mas ficamos juntos por uma, não é? Por ser, por nos conhecermos há tanto tempo e por termos partilhado aquele momento juntos, que é às vezes tão importante, esses anos formativos, não é? De quando somos mais E novos. acho que o principal afastamento acontece sempre na altura do lado, não é? Que estamos separados, nem sempre conseguimos estar com os amigos, mas a verdade é que quando nos encontrávamos, realmente é como diz aquela frase, parece que não passou tempo nenhum. Voltávamos a falar como se tivéssemos acabado de sair do 12º ano agora e conseguíssemos partilhar tudo como se nos tivéssemos encontrado sexta-feira e ter dito adeus bom fim de semana. E é engraçado que agora que acompanhamos os filhos umas das outras, né? Eu agora estou a falar mais em particular de ti e da João, que é a nossa editora do nosso podcast, e é giro ver que eles também, não é? Nas interações deles, não é? Nós vemos, epá, foi tão giro, nós conhecemos, daqui a nada, têm eles a nossa idade, e agora ver os nossos filhos também a brincarem juntos e também a conviverem, epá, é mesmo bonito ver como geração em geração estas amizades vão se mantendo. E os amigos trazem os amigos deles para nós, como por exemplo a Cláudia, foi alguém que foi a Anitta que me trouxe, e portanto o filho vai alargando com os amigos dos amigos que vão ficando também. É sempre ótimo. Sim, e quando és muito amiga de uma pessoa, eu, por exemplo, com a Anitta tenho esta coisa que qualquer pessoa que a Anitta me apresente e que traga para mim, eu sei que posso confiar e sei que vai ser uma pessoa, entendes? Porque eu confio na Anitta e conheço-a tão bem, eu sei que ela não ia trazer uma pessoa para mim que não me ia acrescentar, entendes? E isso também é super importante porque tu confias, sentes-te seguro com aquela pessoa e que o teu grupo vai realmente aumentar com energia positiva, não é? Totalmente. O que tu não queres é ter pessoa. Às vezes, lá está, era aquilo que eu estava a falar, nós acabamos por nos distanciar de certas pessoas porque a energia já não combina com a nossa, não é? Não é que seja negativa, mas já não há aquele clique. Exatamente, mas como eu tenho a mesma energia que a Anitta, eu sei que qualquer pessoa que ela trouxer vai trazer a mesma energia e, portanto, vai clicar. E tem sido sempre assim, e acho que vice-versa. E a vice-versa também, exatamente, em relação às duas, sem dúvida nenhuma. Então, agora vamos, antes de passarmos ao livro, que é o tema central do nosso podcast, eu gostava só de ir buscar mais uma memória da nossa infância, sim, da nossa infância, já somos mais velhas, da nossa infância, para trazer aqui uma das paixões da tua vida. Eu lembro-me, nós fazemos tantas coreografias na tua sala de estar, é assim, porque temos aqui uma coreógrafa também. E lembro-te na altura tu até dizes, Ana Isabel, que na altura chamavas-me Ana Isabel. Mas ainda bem que também te deixaste disso. Lindo, adoro. Não, vou começar a Isabel. Ensina-me a dançar kizomba. E eu, pá, eu não dancei de só, Anitta, mas eu não sei dançar muito bem. Eu sei os passos básicos e mesmo assim, mas ensina-me que eu gosto tanto, eu quero tanto aprender. Pá, é tão bonito ver, e não sei o quê. Um dia, eu ainda vou aprender a dançar kizomba. Ainda vou aprender e pá, tenho a certeza que vai ser super especial.
E a verdade é que foi mais um sonho que a Anitta concretizou. Fala-nos um bocadinho dessa paixão pela dança e o que é que a dança te traz? O que é que te faz sentir? Ah, olha, a dança surgiu numa fase da minha vida em que eu estava tão em baixo que eu sentia que, bem, mais para baixo eu não posso ir, não consigo descer mais do que isto. Então, deixa-me aproveitar uma coisa que eu sempre quis fazer. Eu sempre quis aprender a dançar. E eu só aprendi a dançar com 30 e não sei quantos anos. E porquê? Porque havia sempre uma desculpa relativamente à minha parte física que nunca me deixava confiante de ir aprender a dançar. Porque a dança tem uma grande exposição. Tu tens que olhar para o espelho todo o tempo que estás em aula. E eu não gostava daquilo que eu via no espelho. Portanto, era impensável eu mostrar-me a mim e aos outros algo que eu não gostava. E então, daí que tenha ficado para tão tarde. Naquele momento, a dança entrou e eu lembro-me bem, eu vou experimentar. E a escola de dança era de uma colega nossa, minha e da Anitta, e fica muito perto do Estádio da Luz. E no dia que eu experimentei, e havia jogo no Estádio da Luz, e portanto toda a zona de volta é ocupada pelas pessoas que vão ao estádio. Todos os lugares de estacionamento, tudo. Eu tinha ido ver como é que era o percurso, eu estava super nervosa, o coração estava tipo 1000, eu já respirava fundo, eu nem consegui jantar nesse dia, estava super nervosa em experimentar. E eu lembro-me perfeitamente de dizer, bem, eu vou. Se eu não tiver lugar para estacionar, eu vou ver que é um sinal. Tipo, ok, não foste feita para isto, eu dou a volta à rotunda e venho-me embora para casa e paciência, como se não fosse nada. E então lá vou eu a fazer a descida para a escola e a pensar, pronto, agora é que é a prova dos 9, se não der, não deu. Mas eu acabo de dizer isto, está um carro a recuar. E eu pensei, nem sequer tenho desculpa a dizer que não havia lugar, aqui cheia de medo, Exatamente. mas vou ter que ir, porque há um carro a sair e eu ali paradinha, eu pisca, para entrar, eu bem, agora não tenho outra desculpa, que desculpa é que eu vou arranjar agora para não ir, não é? O universo não falha. Lá fui eu, e eu posso-vos dizer que a dança entrou, eu só quis aprender kizomba e entrei na escola com 1 hora por semana para aprender kizomba, que era aquilo que eu ia, e eu estive lá 3 anos a dançar, e posso-vos dizer que comecei 1 hora por semana e eu terminei com 4 horas, 5 vezes por semana. E Uau! eu aprendi kizomba, semba, afro, bachata, salsa, dança jazz, Bollywood, e se calhar mais um bocadinho Dança que eu também, agora obra de arte também. não me estou a lembrar. E posso dizer que o último espetáculo que eu fiz, o Simão já fez comigo, porque eu já estava grávida Não e sabia. só parei porque realmente estive pronto, com gravidez de risco e tive que ficar em repouso. E imaginem, no início eu comecei com a minha vida, a única coisa boa que me trazia era aquela hora por semana. Então eu tinha terça-feira e eu vivia quarta, quinta, sexta, sábado e domingo e segunda pela outra terça. Então parece que vivia 1 hora por semana, porque era aquilo que eu tinha, era a minha dança. E trouxe-me tudo tão bom. Eu sinto-me, eu quando danço, ou quando dançava, agora não o faço de forma tão regular, é como se eu me sentisse sempre bonita. É impossível sentir-me feia quando estou a dançar. E então é sentir-se sempre bem e bonita. Eu podia fechar os olhos e deixar-me comandar pelo meu par, porque estava lá, tinha alcançado, aquele sonho estava lá, estava feito. É um pouco isso. E deixa-me complementar, não é? É um espetáculo digno de se ver. Eu quando vi a Anitta dançar pela primeira vez, depois entretanto também acabei por fazer algumas aulas na escola dessa nossa amiga, e até chegámos a fazer uma atuação juntas, agora estou-me a recordar. Até chegámos a fazer uma atuação juntas. Vocês não estão a perceber. Eu quando vejo a Anitta dançar, eu fiquei em choque de que ela realmente parece que encarna ali uma personagem, é uma estrela que desce nela, que é a estrela que ela tem dentro dela, que sempre teve, não é? Que ela tem a oportunidade ali de mostrar para toda a gente. Eu fiquei
fiquei amiga, fiquei maravilhada. É porque ela não é só o dançar bem, e não é só a questão da técnica, é questão da entrega dela, da dedicação, do magnetismo cá à volta, da forma como a Anitta dança. Como tu danças, Anitta. É mesmo muito especial. E toda a gente diz a mesma coisa. Toda a gente, quando te vê dançar, diz: Não, o que é aquela miúda? O que é aquela miúda está a fazer? Não, aquela miúda é mesmo uma estrela. E é mesmo. E eu deu-me aquele quente no coração, porque realmente eu depois, a primeira vez que te vi dançar, eu lembrei-me daquelas nossas sessões na tua casa e dizes: Pá, um dia eu vou aprender a dançar, vai ser espetacular. E pá, e é mais uma das coisas que eu testemunhei na tua vida e que, pá, me enche de orgulho mesmo. Danças mesmo muito bem. Eu já consegui voltar a dançar depois de ter tido o Simão. Eu pedi tipo, desculpas ao professor porque fiquei muito tempo parada e ele disse-me que não, mas olha, não se nota que tiveste parado, mas nota-se, é impossível não se notar. Mas dizer aquele da dança e quem tem bichinho, experimente, porque não interessa dançar bem ou ser um espetáculo, interessa aquilo que dança, que aquela pessoa sentir. Não acertas nos tempos, enganas nos passos, não interessa. É só respira fundo, vive e deixa, porque a dança traz tanta coisa boa. É só saber se o passo fica tocado, se tu não está bem, não interessa. É só ver a dança, é maravilhoso. E eu não te conheço muito bem e estava ali a tentar ver qual era o teu par, não é? E então muitas pessoas aquilo iam girando e o par que estava em foco via-se bem, não é? E depois os outros estavam mais atrás. E as pessoas os pares iam girando para ficar em foco. E ficaram para aí uns 4 anos de seres tu. E eu estava sempre a ver se eras tu, sempre a ver se eras tu, mas não. Mas quando tu apareceste e começaste a dançar, eu não te reconheci logo, né? Porque lá está, não conheço muito bem. Mas eu vi logo, epá, este par é diferente. Porque tu começas logo a dançar e eu não sei muito bem a parte técnica da dança, tinha dito isto à Anitta, não vou avaliar por aí. Mas aquilo que eu senti foi realmente a tua paixão e aquilo que a Anitta disse, o magnetismo, é mesmo isso. É que eu já não conseguia tirar os olhos do ecrã porque parece que tens mesmo uma paixão a dançar, que mesmo os teus movimentos são. Não te sei explicar, é mesmo. Tu sentes aquilo através do ecrã e tudo. Mas olha, eu tenho tantas perguntas sobre esta história que tu contaste. Força. Porque para mim é super interessante perceber que, ok, estavas numa fase mais difícil da tua vida, não sei se queres partilhar, se não, tudo bem. Mas para mim o que é interessante é o porquê da dança. Porquê é que a dança surgiu? Será que alguém te recomendou porque já sabia que tu gostavas e que te ia fazer bem? Ou foste tu, como é que surgiu, né, essa ideia? Foste tu que tiveste a ideia de ir? E depois também, qual foi a força que te levou a ir? Eu sei que estavas a tentar arranjar desculpas e tudo isso, e que não tiveste hipótese, mas mesmo assim saíste, meteste no carro e foste. E há muita gente que, quando está a passar por uma fase muito difícil, nem da cama conseguem sair, não é? Portanto, onde é que foste buscar essa força? Porque para mim, dá-me a impressão que era alguma coisa que estava a chamar, porque realmente isto é uma coisa muito importante que faz parte da tua vida, em que tu te sentes livre e te sentes completamente tu própria quando estás a dançar por aquilo que tu me explicaste agora. Olha, realmente a fase estava muito má, não é de segredo nenhum. Eu tinha terminado uma relação longa e pensei que tinha 30 e qualquer coisa, e eu tinha 30 e poucos anos, já não me lembro, uma miúda. Mas pensei, tipo, olha, a minha vida acabou. Que eu acho que é o que todas nós pensamos um pouco, não é? Numa relação de tempo. Tipo, a minha vida acabou. Pronto, está isto, olha, não está. Comecei a pesquisar, deixa-me ver aquelas expressões de velhinho de vão para ver se me só. E pronto, e vai ser esta a minha vida. E eu pensei, no meio de tanta coisa má que eu sinto neste momento, eu tenho que tirar uma coisa boa, porque eu tenho que acordar amanhã. Eu adoro aquilo que eu faço, a minha profissão, eu amo a minha profissão, eu estou rodeada da minha família que me adora, portanto, eu tenho que arranjar uma coisa que me faça sorrir amanhã, porque isto não é o fim do mundo. E eu lembro-me de dizer, tipo, eu já era Anitta antes disto, eu vou continuar a ser Anitta muito depois disto. E havia uma colega minha que me dizia, tipo, bates lá no fundo e pensas, então, mas agora estou a bater aqui no fundo, não, agora só bati para cima, já cheguei ao fundo,
Então agora eu tenho que subir, porque mais baixo que isto não dá. Então eu sentia-me mal no meu corpo, na minha vida, olha, tudo. Eu pensei, há uma coisa que eu tenho que tirar aqui que me dê um gosto. E a dança sempre foi uma coisa que eu de vez em quando ia pesquisando de escola. Muitas vezes às escolas, ao pé, mas depois lá não havia nada que me... Havia o último passo que me faltava, tipo, da dança ser a única coisa que me pudesse trazer alguma alegria, percebes? Havia sempre mais qualquer coisa. Outra coisa, a dança ia passando. E esta nossa amiga, que tem a escola, ela é nossa amiga no Facebook e ela ia pondo vídeos da escola dela, que era a casa dos meus pais, de onde eu estava a morar na altura, para onde eu fui morar depois outra vez, na altura. E ela tinha tantos vídeos e eu gostava tanto de ver, eu pensei, agora, qual é que é a minha desculpa para não buscar? Não é nenhuma. Então, deixa ver. E então foi. O que me agarrou à dança foi a esperança de ter uma coisa boa na minha vida, o que é ridículo, porque eu tinha muitas coisas boas, mas acho que todas nós passámos por essa fase de um pouquinho de uma relação e de facto já não tem mais nada bom na vida, como se aquilo fosse a única coisa, não é? E então tem que existir uma coisa que me traga uma alegria para o dia seguinte. E foi à procura da dança, foi na dança que eu encontrei essa alegria. Depois encontrei outras, a minha vida preencheu, mas a dança ficou. E ficou de tal maneira que eu tatuei uma bailarina em mim. Eu não sou bailarina. A Anitta fala daquela maneira, as pessoas que calhar vão pensar que estou nos alunos de polo. Não era amadora. Pelo que eu vi, não diria que não és uma bailarina, mas Quem olha vê que é algo que eu faço de forma amadora, ou que eu fazia de forma amadora, mas eu fiz questão de tatuar a bailarina porque foi, sem dúvida, uma mudança que, na minha linha da vida, se alguém a ler, vai lá estar a dança. Que é impossível não estar. É impossível. E então eu tatuei a bailarina em mim com os sapatos vermelhos, que era como eu queria, com os sapatos que eu quis comprar, sapatos vermelhos, a bailarina de sapatos vermelhos, porque foi uma mudança brutal na minha vida. E no teu mindset também, não é? No teu mindset também, não é? Eu ali... Sem dúvida. Foi a primeira vez que eu me amei. Compreendes? Compreendes, Cláudia? isso é, até me arrepiei. Meu. Eu, para mim, aquilo estás-me a dizer e estás a dizer, é estúpido e não sei. Não, não é estúpido, porque parece que tu estavas numa zona tão má, não é? Da tua experiência e que foste ligar a algo que tu tiveste aquele reconhecimento que é um instinto de voltar a ir buscar uma coisa que tu gostavas de fazer, tinhas uma paixão e de qualquer forma foste atrás disso e conseguiste e foste, não é? É step by step, não é? É aquela coisa de primeiro ir à procura das escolas, mas não há, e depois há sempre qualquer coisa que vai primeiro. Mas naquela altura não havia nada mais. Entendes? Então a paixão que estava sempre a chamar por ti, tu não tiveste outra opção para lhe dizer não. Agora, exato. E mesmo assim tentaste, porque disseste, se não houver lugares. Exato, se não houver nenhum lugar é um sinal. Exato. Mas ela não deixou. E para mim é tipo, às vezes há coisas que nós negamos a nós próprios. E lá está, como estavas a dizer, é porque é estúpido. Porquê que a gente faz isto? Não é? Nós estamos a negar a nós próprios uma coisa que não, é o nosso corpo, é o instinto que nos está a dizer, faz isto, porque isto vai te dar energia de volta para tu seres quem tu realmente és. E agora também complementando um bocadinho o que a Anitta disse, que foi uma frase forte. A primeira vez que eu me amei na vida. Para mim, que te conheço desde sempre, eu acho que a dança, eu acho que tive esse feeling que finalmente esta miúda está a ver o que eu já vejo há anos. Porque foi, amiga, foi uma espécie quase de um renascimento. Sem dúvida. Eu passei por fases, acho que todos nós passámos na adolescência fases muito complicadas, mas eu não me lembro da altura em que eu olhei ao espelho e que gostei de me ver. Tive a anorexia nervosa e passei por oscilações de peso e foi tudo fases péssimas. E naquela não era só porque depois
comecei a fazer desporto para além da dança, portanto, eu atingi o corpo que eu queria, o peso que eu queria, de forma extremamente e completamente saudável, e tinha aquela paixão e eu não tinha problema. Eu passei 4 horas em frente ao espelho a estudar como ficava o meu rabo, como ficava a minha perna, como ficava a minha mão, porque até a ponta do dedo tinha que ficar perfeito para aquele passo. Eu passei horas a olhar ao espelho para tentar que aquele passo, para aquela coreografia saísse perfeito e a amar aquilo que eu via, e podia estar despenteada, ter a borbulha na ponta do nariz, ou ir sem maquilhagem nenhuma, ou acabada de fazer uma noite de trabalho e ir lá trabalhar. Eu amei aquilo que eu me tornei através da dança. E esse foi um Não era só a parte física, não é? Não era só a parte física, era a tua alma que tu estavas a amar naquele momento também, era tudo, era tudo em ti. Exato. Porque lá está, é aquela coisa, quando tu fazes algo que tu realmente amas, tudo o resto segue. Porque depois todas as tuas decisões vão ser positivas. Lá está, como estavas a amar o teu corpo, então vou ao ginásio, porque também vai fazer bem. Se calhar estavas a comer melhor, porque também tens mais respeito pelo teu corpo. E tudo o resto à tua volta segue. Foi muito assim. Por isso é muito importante saber as coisas que nós temos E, a parte, que nos dão essa e energia. esta parte boa da dança, o facto de ser amador, ser bailarino é uma profissão muito complicada. Exigente. Sim. Eles passam imenso, que é algo que eu não tinha. Sim. Portanto, eles era de forma amadora e não havia aquela exigência do peso, nada disso. Nada. Tu estavas ali para aprender e estavas ali para te divertir ao máximo. Eu ganhei amizades, eu agora não estou na dança de momento, espero poder voltar, porque me faz muita falta, mas Vai voltar. eu trouxe amizades de lá, amizades com que eu fiquei, e tudo aquilo, havia um companheirismo. Nós uma vez fomos, a Anitta esteve lá, e ela pode afirmar aquilo que eu disse, pode confirmar. Nós fomos a um espetáculo em Vila Nova de Gaia, a representar a escola, e quando fizemos mostramos a coreografia era de 5 ou 6 ou 7 escolas, a mesma coreografia. A rapariga, a bailarina que tinha, a coreógrafa que tinha feito, até desenvolvido a coreografia, disse: mas isto não está bem assim. Os vossos cabelos têm que ser mais para ali, aquilo tem que ser mais ali. E nós pensávamos, nós estamos aqui em Vila Nova de Gaia, não conhecemos isto assim tão bem, onde é que nós vamos arranjar adereços para isto tudo? Então foi uma coisa muito linda que aconteceu, Cláudia, porque as raparigas uniram todas, umas foram comprar os apetrechos que nós precisávamos, uma cabeleireira no meio delas, e ela esteve o tempo todo a fazer-nos os cabelos e nós a ajudarmos todas umas às outras, até que saímos ali todas exatamente como era o figurino exigido. Portanto, Sim. É um espírito de equipa, não é? Sim, foi. E todas partilhávamos a mesma paixão, porque todas estávamos ali. Era uma paixão pela dança. Nós, por acaso, eu e a Anitta estávamos a falar num tema completamente diferente, mas em relação ao facto de que hoje em dia põe-se esta pressão da produtividade, não é? A toda a hora é produtividade. E lá está, quando se faz as coisas de forma profissional, perde-se um bocadinho aquela parte da paixão e já não é tanto, né? Porque, como estavas a dizer, como tu estavas a fazer em estilo amador, está tudo atrás da paixão, está tudo atrás do. O incentivo é diferente, não é? Em relação, em diferença Ter com tudo. o profissional, está sempre atrás. Não, tem que ser perfeito, não é? Já não tem a ver com eu vou fazer isto porque vou me divertir e vou Você tirar vive. alguma coisa positiva disso. Não, já há outro reward. Mesmo. Estraga tudo. Sem dúvida, é verdade. Agora, se calhar voltamos agora um bocadinho, se calhar virar um bocadinho agora para a parte da maternidade, que também foi uma coisa que nós na nossa altura, na nossa infância, falámos muito e admito agora também que temos de estar a acompanhar esta nossa vertente também enquanto mães, enquanto mães, que é algo que realmente acaba por nos moldar imenso, e falar aqui um bocadinho então de como é que surgiu o livro. Primeiro uma pergunta, antes de irmos mesmo para o livro. Como é que tu
Como é que tu vês a maternidade? Eu vejo a maternidade. Bem, eu vejo como a tarefa mais difícil que eu alguma vez tive que fazer na minha vida. Ao início, eu quase se me tivesse perguntado, tipo, há 3 anos atrás, 6 anos e tal, eu dizia-te, bem, a maternidade é porque prometem-te uma coisa e tu apanhas outra, não é? Para mim, eu tinha muito medo da maternidade e muito daquilo que eu dizia do, eu não vou ter filhos, eu não vou ter filhos. Era do meu receio de falhar. Eu tinha uma mãe Uhum. espetacular, ao qual eu pensava, e quando ela me dizia, mas ó filha, porquê que tu dizes que não vais ter filhos? Eu, é por tua causa. E ela, por minha causa, e eu, calma que não é uma coisa má. A primeira eu nunca vou conseguir ter uma mãe igual a si, à minha mãe, nunca iria conseguir ser uma mãe extraordinária como ela é. E segundo, eu via a forma como a minha mãe se entregava a mim e à minha irmã, e eu pensava, isto não é humano. Qual é o ser humano que consegue Uhum. dar isto? Eu não vou conseguir dar isto. Não vou. Porque é só a mãe que consegue dar-se assim, entregar-se assim, desaparecer quase. E eu vi a minha mãe entregar-se de tal forma a mim e à minha irmã, que eu pensava, eu nunca vou conseguir fazer isto. Não dá, eu não consigo. E, portanto, era assim, o primeiro que eu vi era, não vou ser capaz. É para esquecer. E, entretanto, olha, uma coisa que eu pensava que não acontecia, que era o relógio biológico, e eu realmente depois já comecei a sentir, sabes, uma sensação de colo vazio. Este tamanho, eu sentia que estou vazio. Eu nem nunca tinha tido bebês, nem. Eu tinha os meus sobrinhos, a minha mãe foi ama, que meu ponto, eu Uhum. sempre vivi rodeada de crianças, mas eu sentia o meu colo vazio. E eu pensei, bem, se calhar, olha, querem ver? Bem tramada que eu estou agora. E então surgiu o desejo de ser mãe. E durante os 9 meses que estive grávida, eu levei o dia imenso e uma teoria da maternidade tão bela, tudo passarinho, exato, Estavas enamorada. passarinhos a tocar. Aliás, eu tinha uma frase linda que era: o bebê reconhece a voz da mãe depois quando nasce. Eu falava imenso com o meu Simão, e eu imaginava-me, vou passear com ele no jardim, e as pessoas vão dizer, que bebê tão lindo, e eu, sim, uma noite tão cansada. Não, o meu bebê nasceu arrastado de pitbull, ou lá o que era, chorou, fartou, eu não dormi durante meses. E aquela imagem bonita do passear o carrinho no jardim foi substituída por eu deitar-me às 10 da noite, depois dele ter estado a chorar horas a fio, deitar-me e jogar assim as mãos ao dele e pensar: eu hoje penteei-me. E depois pensar: não, eu não só não me penteei, como não bebi água, porque ele Sim. chorava o dia todo. E se ele reconhecia a minha voz, era para me fazer contra, de certeza. Ele não fazia nada daquilo que eu lhe pedia. Não é? Eu tinha na minha cabeça que o meu filho vai chorar, claro, mas eu vou olhar para ele e vou perceber: isto é porque tem fome, e então dava-lhe de Uhum. comer. Ou então chora outra vez: é porque quer colinho. Chorava outra vez: é fralda. Não, eu não estava preparada para: miúdo, já te dei mama, já te troquei, já te guiei, já te deitei, já te virei. O que é que tu queres mais? Pronto, portanto, eu ia tão tranquila naquela do está inato, já sei fazer isto, a ponto de Uhum. a minha mãe, que é essa senhora cheia de experiência, que ficou a transmitir, e dela me dizer: filha, quando precisares da minha ajuda, diz-me que eu vou lá para casa ajudar-te, mas eu deixo que tu digas, a minha mãe sabe bem o lugar dela, e então eu vou deixar que tu peças, e eu, mãe de primeira viagem, digo com toda a descontração para a minha mãe, que tem 2 filhas e já criou uma catrafada de miúdos, vir-me com toda a boa disposição e digo: mãe, por favor, só um bebê. A minha mãe faz silêncio e diz: pronto, filha, como tu quiseres.
acho que para aí, primeira semana e meia, já estava a ligar a chorar à minha mãe. Depois tive um baby blues do tamanho das casas. A chorar, a ligar à minha mãe, mãezinha, por favor, eu preciso de si, que este miúdo não gosta de mim. Mesmo. Oh, E ele, olha, Cláudia, eu lembro-me, ele estava uma noite a chorar e ele, imagina que ele estava às 2 até às 6 e depois levava das 9 da noite até tipo 6 da manhã a chorar. Eu ter que estar de pé, a balançá-lo para ele. Eu já balançava mesmo sem ter criança no colo, sabe? Eu já fazia assim, mesmo sem ter miúdo, porque realmente sim. passava o tempo todo assim. Eu lembro-me de ele estar tipo 3 da manhã a chorar e eu a chorar, a chorar, a chorar. A minha mãe ter vindo para cá e eu ter ido bater ao quarto e digo, oh mãe, está a chorar há 4, 5 horas, eu já não aguento mais. A minha mãe levanta-se, pega-me neste miúdo e eu digo que eu não estou a exagerar. 20 segundos, o gajo adormece. 20 segundos. Depois de ter estado 5 horas a chorar no meu colo, em 20 segundos a minha mãe adormece. Peguei no telemóvel, meninas, e escrevi: bebés que rejeitam as mães. Porque só podia. Onde é que está a fase idílica que me prometeram? Onde é que está? Está, não é? Eu não consigo acalmar o meu filho. Eu senti-me, a primeira vez, a pior mãe do mundo. Porque eu nem consigo fazer aquilo que para mim era básico, que é acalmar o meu filho. Aquilo que não percebi, que eu não percebia na altura, e que a minha mãe, com a sua simples 4ª classe, disse: o bebê percebe como tu estás e tu não o consegues acalmar assim. Dorme, vai beber, vai comer e dorme, que eu fico com o menino, para que tu te acalmes e o consigas pegar. E era só isso que eu precisava. No fundo, as mães precisam da mãe também. Era o que eu precisava, era da minha mãe. Precisam da mãe ou precisam de uma rede, não é? Mesmo que não seja a mãe, de uma rede que dê essa tranquilidade à mãe para descansar, para poder estar bem para o seu bebê. Exato, e a maneira como a minha mãe acalmava o Timão é uma coisa fenomenal. Aliás, eles estabeleceram a relação que ainda tem até hoje, porque a minha mãe ficou com ele desde semanas até aos 4 anos que ele entrou para a escola e foi ela que conseguiu, nessa primeira fase, acalmá-lo a ele e a mim, porque é muito complicado. Não é que a mãe que tenha um bebê assim saiba o que é a maternidade e a mãe que tem um bebê calmo não saiba. Não é isso. São coisas diferentes. Acho que uma mãe que tem um bebê que dorme a noite toda ao final do primeiro mês, que é um bebê super tranquilo, que não estranha o colo das outras pessoas, passa por uma experiência diferente de uma mãe que consegue dormir meia hora numa noite inteira. Porque aquela manhã seguinte, ela não está. Depois ainda tem trabalho de casa, ainda tem todas as outras coisas que envolve também, tendo meia hora de sono. Não é? Nós continuamos com as nossas alterações hormonais ainda Durante muito tempo. e dormimos meia hora. E então, ao início, a maternidade foi muito desafiante. Eu senti que eu errei mais vezes do que aquelas que acertava. E depois havia aquela ligação que toda a gente falava. Eu não senti essa ligação logo ao início, porque eu não conseguia conectar com ele, eu não conseguia perceber o que eu não conseguia acalmar, eu não conseguia. Foi uma coisa que veio com o tempo e comigo a acalmar-me também. E depois atingir, e eu pensei, também tu estás a aprender o que estás a fazer, portanto, com calma, vamos tentar que ao final do dia o miúdo esteja vivo. Está vivo? Considera que foi um sucesso. Um dia cada vez. E depois logo penso, tentas dormir mais um bocadinho. Está vivo? Já está bom. Já está bom. Olha, agora, no seguimento de tudo o que tu disseste, isto é um tema que também falámos no primeiro episódio com a Belinha. Tu achas que se romantiza muito a maternidade? Agora já não tanto, felizmente, porque já vêm muitas mães dizer
o que é que sentem. Mas eu acho que há muito, pelo menos aqui assim, há tantas mulheres que conseguem, porque é que eu me estou a queixar? E eu também romantizei, também fui eu, mas cada vez há mais mulheres a dizerem isso e cada vez é mais aceite que a mulher diga isso. Que eu não sei, as nossas mães também vão ter sentido isso. A minha mãe me disse, por exemplo, a minha irmã também chorava isso. Houve uma vez que ela pegou na minha irmã, pôs lá no berço e tipo, e virou as costas no chão e me disse: Eu não aguento, esta menina não para de chorar. E eu pensei: Ok, a minha mãe sentiu isto, então caramba, está tudo normal, eu sou normal. Foi um alívio, se calhar, para Foi. ti ouvir Porque a isso. minha mãe, para mim, é a mãe perfeita. Sim. E ela poder dizer: Esta miúda não para de chorar, eu não aguento. E feito só o respirar fundo, tipo, pousar a minha irmã e ter saído para respirar fundo. Só a mim, tipo, já. Ok, é normal. Não é? Portanto, cada vez há menos. Eu acho que nós acabamos por exigir demasiado de nós. Nós também nós isto já fomos mães. E especialmente como somos mães de primeira viagem, primeiro não sabemos para o que é que vamos, por mais que nos tentem aconselhar, principalmente das nossas mães, não sabemos para o que é que vamos. E depois acabamos por não considerar todas as alterações, não é? É a alteração na logística, são as nossas hormonas, é um novo membro da família, as outras coisas continuam, a vida continua a acontecer e tu tens que, no fundo, encaixar, não é, esta nova realidade numa realidade que nunca mais vai ser a mesma, vai passar a ser diferente. Eu acho que são depois muitos contextos que também se entrelaçam, mas nós mesmo assim, perante todas essas mudanças, né, porque é uma mudança radical na vida de todas nós, mesmo assim continuamos a ser exigentes connosco e aquele sentimento de culpa aparece logo no início. Se nós não tivermos, se calhar, alguém que nos acalme, não é? Que nos diga: olha, é normal, eu também passei por isso, não sejas tão dura contigo própria. Se tivermos, se calhar, essa rede, também é mais fácil, se calhar, lidar com essa fase. E sabes o que eu sentia? Eu quase que fui das últimas das minhas amigas a terem filhos, sabe, mais ou menos de idade. Eu via todas as minhas colegas de trabalho que eu conheci o Filipe, portanto, eu via conseguir fazer tudo tão bem, todas tão bonitas, tão produzidas, tão bem, que nem era algo que eu me sentia bem em dizer, tipo, olha, eu não consigo, como é que vocês conseguiram? E ver as minhas amigas tão bem, sempre as ir visitar, tipo, tudo tão feliz, tão bem, e essa era a imagem que transmitiam-me, claro que não, que vocês tinham os vossos dramas, não é? E então eu fiz questão desde o início de ser bastante sincera com todos os amigos que me vinham visitar e dizer: Olha, vou aproveitar para tomar banho, porque eu não sei como é que eu vou ir outra vez, portanto ficas agora aqui um bocadinho e eu vou tomar banho. Pronto, para que soubessem que realmente para mim não estava a ser nada fácil. E assim, se alguém se disse da mesma maneira, e já tive depois, mais tarde, amigas minhas que virem ter comigo a dizer: o meu filho tinha isto e isto, e eu só me lembrava de teres dito aquilo. Eu, olha, bem-vinda, cá estamos juntas. Forma de poder partilhar a parte do, opá, já não aguento isto, o miúdo não para de chorar com alguém, e olha, e tentar não dar o tão bonita e eu nasci para isto. Não, eu estou a aprender. E ele é que me está a ensinar. E é assim que fui. Pois, porque nós não nascemos mães e não é a partir do momento que damos à luz que há a informação, há download de informação, não. Vai-se Eu aprendendo. pensava que sim. Vai-se aprendendo. Ele estava nos meus braços e eu lia perfeitamente aquilo que ele me queria dizer. Eu já sabia, o meu filho tem fome, tem sede, é fralda, é dormir, eu sei, eu vou saber tudo. Não precisam de se preocupar. E sabes de uma estratégia que eu adotei? Porque eu pensei, eu tenho um bebê pequenino, eu não posso estar o dia inteiro a chorar. Portanto, eu tenho que arranjar uma estratégia para mim, porque eu tenho um ser que eu quis muito, eu estou numa fase que eu quis passar, eu tenho que dar a volta a isto de uma maneira. Então, imaginem que eu vos pergunto assim, imaginem que vos é dada a oportunidade de vocês, Cláudia e Anitta, de voltarem atrás, não para mudar nada na vossa vida, mas para falarem convosco mesmas,
em alguma destas fases da vossa vida, vocês têm noção de que fase é que escolheriam para falar convosco? Não era para mudar nada, é só para falar. Hum. Eu sei que agora é assim muito em cima, não é? Não estou à espera que... Sim, Não? Eu tenho. eu já fiz esse exercício várias vezes, acho que Sim. a Anitta também, porque lá está, é necessário ir e falar com uma versão passada de nós próprios e é um bocadinho só reassure them, não é? Dizer-lhes está tudo bem, estás a fazer a coisa certa, as coisas Vão melhorar. vão se resolver, vai tudo ficar bem. Uh, E quando deve ter sido isso que fizeste. quando eu fiz esse exercício, eu tinha duas fases, duas alturas da minha vida em que eu queria muito voltar atrás e ir ter. Primeiro com aquela Anitta do secundário, onde foi uma fase muito traumatizante. A Anitta sabe, não houve nenhum episódio específico, mas houve coisas que eu apaguei da minha memória do secundário. E eu tinha voltado para aquela Anitta que estava a sofrer imenso. Dar-lhe um abraço e dizia-lhe: tem calma, respira fundo, isto não acaba aqui. Há uma vida lá fora, ainda te vão aparecer pessoas tão boas no teu caminho. Vais-te encontrar. Tem calma, isto é uma fase. A outra que eu gostaria de visitar era exatamente aquela fase pré-dança, onde também estava muito mal, como vos digo. Também iria ter com ela, dar-lhe um abraço e dizia: tem calma, vai correr tudo bem, vais entrar nas melhores fases da tua vida, por isso aproveita. Com o Simão, com a maternidade, eu tento fazer o contrário. Imaginar que vem a Anitta dos 50 ou 60 anos comigo, dá-me um abraço, porque a maternidade é aquilo que me causa mais stress. Dar-me um abraço e dizer-me: tem calma, estás a fazer tudo bem, porque estás a fazer o melhor que sabes. Vai passar. E então é isso que eu tento. A maior parte das vezes pergunta, outras tenho que dizer várias vezes, mas é esse processo contrário que eu tento fazer para me acalmar face a tudo aquilo que, todos os stresses que a maternidade me traz. Isso é espetacular. Sim. Nunca tinha pensado nisso Nunca tinha realmente. pensado nessa parte de realmente vir ao futuro e vir falar comigo agora. Eu estou a achar super interessante como é que tu estás muito ligada, muito conectada contigo própria. Tens estas conversas, tens esta awareness de que já há pouco quando estavas a falar da dança também disseste que a forma como tu falas contigo própria, tens esta conversa interior, para mim vem muito mais tarde, infelizmente. E eu acho que tu parece que já tens há muito tempo. A Anitta, agora antes dela responder, eu vou dizer, ela sempre falou muito com ela própria, mas nem sempre foi para dizer as coisas bonitas. Infelizmente é verdade. E agora ela está numa fase em que ela consegue dizer coisas bonitas porque ela sabe quem ela é. E houve uma altura que se calhar ela não tinha consciência de quem ela era, mas essa vozinha sempre esteve com a Anitta. Eu escrevia diários desde muito miúda, porque escrever ajuda-me. Eu estou ansiosa com alguma coisa, eu escrevo num papel exatamente aquilo que me deixa nervosa ou ansiosa ou com medo, e parece que desaparece um bocadinho. Existem estudos que dizem que tu pões um problema num papel, já alivias em parte o problema. Então eu escrevo muito. E estive a fazer umas limpezas na casa dos meus pais e eu encontrei os meus diários. E ainda partilhei algumas passagens de coisas que tinha escrito com pessoas com quem eu ainda falo, de colegas de secundário, de dizer: a Anitta disse que não sei o quê. Então eu mandei-lhe uma fotografia: olha o que eu escrevi no teu diário sobre nós. Mas eu posso dizer que eu rasguei tudo. Eu rasguei tudo. E eu sou uma pessoa bastante saudosista, que guardo muitas fotografias e muitas coisas que estranharam e perguntaram-me: tu rasgaste os teus diários? Porque os meus diários eram muito conhecidos. Eu também fazia questão de dizer: escrevi no meu diário aquilo que tu me disseste. Portanto, eu fazia questão. Eu sabia: mas tu rasgaste o teu diário? Sim, porque nada daquilo que eu escrevia lá para mim era construtivo, era bom para mim. Portanto, foram anos de coisas escritas a atacar-me. E nada daquilo era bom,
tudo aquilo me ia acrescentar. Portanto, eu rasguei tudo e o que eu escrevo a partir de agora que interessa. E o que eu escrevo a partir de agora são: eu sinto-me assim porque estou assim, eu tenho que fazer isto, isto e isto para tentar mudar. Não escrevo coisas negativas sobre mim, jamais. Se nós tratarmos amigos nossos como nós nos tratamos a nós mesmos, se eu tratasse da maneira como está naquele diário, eu não ia ter muito tempo, porque das duas uma. Ou era um amigo que sabia o sofrimento feroz em que eu estava, então ninguém vai estar para aturar aquilo. Portanto, eu não me vou tratar pior jamais. Posso não estar bem comigo ou não me sentir feliz por isto ou por aquilo. Então, eu posso mudar. O que é que eu posso fazer para me sentir melhor? Para gostar mais de mim? Agora, maltratar-me, não o volto a fazer. Isso não. Lá está, é porque é poderoso isso que estás a dizer. Nós às vezes dizemos muitas vezes isso, mas não praticamos, não é? Mas tu passaste pelo pior e reverteste completamente, não é? Sabes exatamente onde é que a conversa interior negativa te pode levar. Já lá estive. E, Não quero voltar. é. É. Uau. Bem, eu agora até tive que parar aqui um bocadinho, porque Pois. mesmo muito poderoso o que tu disseste. Sim, são mensagens super Muito importantes poderoso, porque mesmo. acho que há pessoas que continuam. Lá está, nós dizemos isso muitas vezes, mas fazer é muito difícil porque lá, os nossos pensamentos são automáticos, muitas vezes nem sequer notamos que estamos a ter aquele pensamento negativo, não paramos para pensar: isto não me está a fazer bem, isto não é produtivo, não me vai ajudar em nada. Ou nem sequer isso que tu disseste, por exemplo, eu diria isto a um amigo. Basta só fazer esta pergunta: eu diria isto que eu estou a dizer a um amigo, e se a resposta for não, então para de dizer-te a si próprio. Exatamente. Mas as pessoas não param para fazer essa E é análise. super importante fazer. É super importante. Eu não alcanço. Isto é sempre um trabalho sempre a fazer. Eu não estou sempre. Há alturas em que estou para baixo. Aquilo que eu pensava era que um dia que uma pessoa conseguisse atingir o nível em que tu gostas de ti, em que te sentes bem, em que quase atingiste o teu máximo, jamais desistirias. Ou seja, trabalhar. Assim funciona. Estava sempre em alto. Eu não estava preparada para ficar para baixo outra vez. Eu pensei, então, mas agora estou aqui outra vez. Não acredito que eu tenho que fazer este trabalho todo. Só que a parte má, em vez de me tentar concentrar no caramba, estou cá abaixo outra vez, me concentrar no não, eu já subi mais vezes. É porque é possível subir mais vezes. É possível ter, então também é possível subir. E é nisso que eu tento. É sempre trabalhar, não sou zero no tempo. Sim, é work in progress completamente. Nunca, é um verdade. trabalho constante. Tem que ser, e temos que insistir, e se calhar já não ficas em baixo tantas vezes, já sobes muito mais rapidamente, mesmo quando estás em baixo, porque às vezes é preciso sentirmos as coisas. Se calhar quando estamos lá em baixo é quando, ok, estou-me a sentir assim porquê? E analisas, e consegues ali também fazer grande parte do teu crescimento. Mas já tens aquele conforto, acaba por ser um conforto de saber, ok, eu estou aqui, mas eu sei que amanhã eu vou estar melhor. E isso vale ouro. A minha máxima é não vou voltar a maltratar. Já maltratei muito, não mereço. Eu não mereço. Não vou voltar a maltratar. Eu não tenho ninguém ao meu redor que me maltrate assim. Não tenho ninguém, não vou ser a única. Não me vou maltratar assim. Eu mereço mais, não vou me maltratar assim. Então é sempre. Não me sinto bem, não me sinto bonita. Ok, então vamos trabalhar para poder voltar a sentir. O bonito é mais do que o físico, é todo um trabalho que se tem que fazer. Então vamos tentar. Vamos ver. Pode ser que até se consiga mais rápido ou mais devagarinho. Tudo bem, estou bem quando estiver nesta vida. É para continuar a trabalhar e tentar. Mas tu és um exemplo realmente de uma pessoa com força e com alguém que tomou a responsabilidade de fazer esse trabalho. Porque há muita gente que não. Que está bem a culpar os outros, a culpar o environment à volta deles, não é? As condições em que cresceram, as condições em que nasceram, aquilo que lhes aconteceu, aquilo que seja, não é?
culpam, põem o ónus da responsabilidade noutra coisa, noutra situação e não neles próprios. E tu tomas essa Responsabilidade. iniciativa e responsabilidade de fazeres. Não, tu é que tens o controle. Tu é que tens o controle daquilo que vai dentro da tua cabeça e da conversa que tens contigo própria, das tuas ações e lá está, isso é super inspirador e Todas, é realmente um exemplo para quem está a ouvir. todas são mais fáceis de ultrapassar do que a da maternidade. A da maternidade é sempre a mais difícil de conseguir ultrapassar. Sim, mas uma vez que tu tens essa. Lá está, essa técnica que tu foste buscar de a Anitta dos 50 anos vir, já é uma tentativa tua de resolver. Percebes? A maior parte das pessoas não tem essa iniciativa, não é? De ir buscar. Nós não tentamos ser os melhores para os nossos filhos. Então, é o que eu tento. Estavas também a falar de escrever e como tu sempre escreveste desde muito nova Sempre. ao livro, não é? Porque temos que falar sobre este livro que temos aqui uma editora, uma escritora, Sim. não é? Eu já, as minhas palavras em inglês e em português. Estamos a pensar. Mas a gente sabe que tu falas de vez em quando inglês, até eu, portanto, está tudo bem. Uma published author. É verdade, tens uma É. published author. Ai, meu Deus. Exatamente, Sou não amiga de uma brinquemos. published author. Eu não, São diferentes. não me considero escritora. Eu simplesmente transcrevi uma história de Simão. O mérito é dele. Eu só Sim, para antes de começares a diminuir uma coisa Ok. espetacular, que muita gente passa uma vida inteira a querer escrever um livro, a querer editar um livro, escrever, a gente pode escrever, mas editar e não consegue. Vamos começar então do início. Pá, como é que surgiu então a primeira história? Conta tu, tens mais para contar histórias do que eu, claramente. Não. Então, ora, o Simão, quando ele tinha, portanto, 1 ano e meio, nós passámos pelo Covid. E, portanto, tivemos que ficar isolados. Tanto eu como o pai do Simão somos enfermeiros e íamos não da primeira vez receber doentes de Covid, mas haveria essa possibilidade e optámos por fechar a nossa bolha que tinha falado, não é? Até porque os meus pais, pessoas, eram doentes caso tivessem mesmo infecção por Covid e eles tinham que nos dar apoio e então tentámos limitar. Portanto, era trabalho e a família e acabámos por não sair muito mais do que aí. Quando as barreiras foram levantadas e quando se pôde voltar a sair e a ir aos parques, etc., íamos começar a colocar o Simão numa escola e notámos que ele estava a fazer um discurso repetitivo do eu não sou capaz. E era para tudo. Eu não sou capaz de me vestir, eu não sou capaz de me calçar, eu não sou capaz de descer o escorrega, eu não sou capaz de subir as escadas. E depois começou a passar para eu não vou fazer amigos, ninguém vai gostar de mim, os outros meninos são capazes e eu não vou ser capaz. E nos nossos filhos, a maior parte das lutas deles, nós não vamos saber o que é. Primeiro, porque as lutas vão ser diferentes. Segundo, são pessoas diferentes de nós, têm personalidade diferente, lidam com as coisas muito diferentes. A particularidade disto que o Simão me dizia é que a luta com a baixa autoestima eu conheço. E era, garanto, assustador ouvir uma criança de 3, 4 anos dizer palavras tão adultas do eu nunca vou ser capaz, os outros são muito melhores do que eu. E eu ouvia, e eu dizia-me essas palavras desde pequenina. E eu pensava, se ele ainda é mais pequenino do que eu, quando as começa a dizer, que adulto é que o meu filho vai ser? Porque eu tenho que parar isto aqui. Não pode ser. Esta luta, esta dor eu conheço. Portanto, não dá. Se fosse um adulto a dizer isto, a maneira que eu tinha para... É claro que ia falar de autoestima e de como ele é capaz sim, que tem que tentar. Mas eu estava a falar com uma criança de 3 anos. Então, eu tive que recorrer ao imaginário. Porque é nisso que eles se identificam. E eu posso lhe dizer que
a história em si não foi uma coisa muito elaborada e pensada durante muito tempo. Saiu-me quando eu estava a adormecê-lo e falávamos da escola e ele dizia: eu não vou ser capaz, eu não vou conseguir, eu não vou ter amigos, ninguém vai gostar de mim, vale a pena, mamã, eu não vou conseguir. O meu coração tão coitadinho de mãe, eu saí-me com: mas quem te está a dizer isso? És tu ou é o monstrinho do não? E ele: o que é o monstrinho do não? E eu expliquei-lhe: então, o monstrinho do não é o bichinho que está no teu ouvido a te sussurrar que tu não és capaz, porque só pode ser ele, porque eu sei que tu és capaz. Deve ser aí o monstrinho que está a dizer que tu não és capaz. E isso ganhou uma fantasia no imaginário dele, que ele vinha ter comigo. Eu dizia-lhe: vá filho, sobe as escadas. Ele vinha ter comigo e dizia: o monstrinho não está a dizer que eu não vou ser capaz. Eu dizia-lhe: então, e o que é que nós fazemos para vencer o monstrinho do não? Eu vou conseguir, eu vou conseguir, eu vou conseguir. E aí ele tentava. Às vezes resultava logo à primeira, outras vezes tinha que tentar mais vezes, também é transmitir no livro. Depois eu botei-lhe um protótipo do monstrinho do não, uma coisa feita muito arcaica com lã e uns olhos de colar, e ele pôs o monstrinho do não na mesinha dele onde tem os livros, e quando pensava que não seria capaz de qualquer coisa, olhava para ele e dizia: eu vou conseguir, são as palavras mágicas que eu inventei, lá está, a pressão. Vou Sim, sim. conseguir, eu vou conseguir, eu vou conseguir. E daí surgiu a minha ideia do: será que isto daria para passar? Será que terias pernas para andar? E enviei a história para uma editora, na altura aceitou o livro, começámos então a tentar fazê-lo, e eu só tinha um pedido. Podiam fazer a mãe como quisessem, o pai como quisessem, o menino da história tinha que ser Simão. Enviei uma fotografia de como é um Simão, eles arranjaram um ilustrador espetacular, e ele criou o Simão. E eu tenho um livro com o meu filho na capa. Eu queria lhe deixar esta pequena memória dele, porque ele vai crescer, vai encontrar outras coisas, mas há sempre voltar atrás e ver aquilo que também deixou como lembrança. Se pudesse, como mãe ansiosa, e acho que um bocadinho como todas as mães, mesmo as que não são ansiosas, eu punha uma redomazinha de vidro no meu filho. Estão a perceber? Porque assim tudo o que viesse para atacar não passava nada. Para mim eu fechava ali numa redomazinha e nada tocava. Mas não pode ser, não é? Ele tem que crescer. E quanto mais eu o protejo do mundo, menos eu deixo que o mundo veja o menino espetacular que ele é. E aquilo que ele tem para isso. E então eu deixo o livre naquilo que a minha ansiedade permite, para que ele viva as histórias dele, mas que ele possa sempre voltar ao ninho, porque o ninho está sempre cá, não é? Nós estamos sempre cá. E então, quando ele for para as aventuras dele, ele vai se lembrar do: não posso ter uma baixa autoestima. Eu não posso pensar que eu não sou capaz, porque eu estou a ouvir esta história da minha mãe desde que tinha 3 anos. Não vai existir nada. E há uma coisa muito importante que eu lhe digo, porque o livro está muito perfeito, exatamente como aconteceu. Não há ali nada de muito elaborado. Quem lê o livro lê exatamente aquilo que aconteceu. Estava a adormecer o Simão quando surgiu a história, e na história surgiu a mãe a adormecer o Simão. Eu digo-lhe uma coisa que ele me perguntou, que é verdade: isto também ouve do monstrinho do não. Eu digo-lhe: oh filho, sim, ouço. Eu ouço imenso, todos os dias. O monstrinho é pequenino, é grande. Se nós não vencemos o monstrinho do não, ou não aprendermos a lidar com ele em pequenino, quando somos crescidos continuamos a ouvir o monstrinho do não. E eu digo-lhe: por isso é que há tantos crescidos que ainda ouvem o monstrinho do não. E aí eu digo: mas eu não quero ser crescido e continuar a ouvir o monstrinho do não. Então eu vou-te ensinar como combater o monstrinho do não. E foi assim que surgiu a história do pequeno Simão e o monstrinho do não. Maravilhosa essa história. Yeah. É maravilhosa. Eu tenho um livro, não é? Claro.
A Bia adora a história, todas as crianças que ouvem a história adoram a história, acho que identificam-se muito rapidamente com a história. E é uma história que não é só, como tu disseste, é verdade, não é só para pequenos, também é para adultos. Porque eu também continuo a ouvir o Monstrinho do Não e muitas vezes tenho que dizer também 3 vezes, eu vou conseguir, eu vou conseguir, eu vou conseguir. E nós ao Ou fazermos esta mais. desconstrução, não é? Fazemos esta desconstrução, tal como tu há bocado disseste que é um trabalho constante. É verdade, de vez em quando vem aqui o monstrinho de não sussurrar e nós temos que ser capazes de dizer, não sei, ok, estás aí, quer dizer, isto é um aviso que o que eu se calhar vou fazer a seguir até é uma coisa importante até que eu devo fazer. Obrigado por estás aí, mas eu vou seguir em frente. E eu vou conseguir. E obrigada, porque a história não é só. É para o Simão, sim, é dedicada ao Simão, mas é para todas as experiências e é também para todos os adultos. De certeza que mesmo em adulto, que se tem uma promoção no trabalho, tu pensas sempre, eu não vou ser capaz de fazer isto, não é? Se vos é dada uma hipótese de fazer um projeto, de viver no estrangeiro, eu não vou ser capaz, não é? É a primeira coisa, mas Sim, tentar, sempre, porque há muitas coisas que nós conseguimos mesmo, e nas crianças, têm que perceber que eles são mesmo, estão na fase de quero ser astronauta. Ok, tu és capaz. As crianças Uhum. conseguem tudo. Os adultos é que têm limitações, não é? Agora, exatamente. É isso a mesmo. criança tem É, tudo. é, é de volta àquilo que estávamos a falar em relação aos pensamentos negativos, as limitações fazem parte disso, não é? E com este livro tu estás a ajudar que as crianças que o leem tenham uma ferramenta para estarem aware, né? Terem a noção de que tudo o que vem à cabeça não é verdade. É, Nem tudo o que surge é verdade. E para eles poderem questionar os próprios pensamentos e os monstrinhos, os diferentes monstrinhos, porque não é só o não, né? Há outros, né? Que temos na nossa cabeça que são gerados pela sociedade, pelas normas, pela comparação com os outros. Lá estavas a dizer que ele já estava a dizer com 3 aninhos que os outros são melhor que ele. Quer dizer, para mim isso é impensável. Como é que já com essa idade ele já se está a comparar com os outros meninos? É mesmo triste isso acontecer aos miúdos e precisamos de mais histórias como esta exatamente. uh, para os miúdos poderem E, continuar a imaginar e a E assim sonhar. mesmo. A sonhar, a gente corta os sonhos aos miúdos. e apesar de, na minha cabeça, eu dizer muitas vezes eu não sou capaz, porque está, trabalhar com a minha autoestima é uma coisa que vai ser para eu sempre. O meu filho nunca me ouviu dizer eu não sou capaz. Ele nunca me ouviu dizer. Quando ele me pedia, mãe, faz este desenho ou faz aquilo, eu dizia, mas este desenho é muito difícil. Mas a mãe vai tentar, vai ficar o melhor que a mãe conseguir. Mesmo que na minha cabeça esteja a dizer, isto vai sair um boneco contra as cabeças. Se foste agora, geralmente vai traumatizar o miúdo. Mas ele nunca ouviu dizer. E ele ouvi-lo dizer aquilo que eu me dizia a mim mesma na minha cabeça é assustador. Pois. Foi assustador. Eu tive que arranjar uma forma de o ajudar e de dar a volta, para que ele dar-lhe uma ferramenta para ele fazer a luta dele, que o resto depois é dele. Cada menino que depois compra o livro, eu dou o monstrinho do não, que faço, aquele simples. Portanto, cada menino que tem o livro tem um monstrinho do não para ele. Está. Exato. E eu fui, Que por giro. motivos contratuais, fiquei com 88 exemplares do livro para mim, para eu fazer o que entendesse. E o meu primeiro pensamento foi: o que é que eu vou fazer com 88 livros? Porque assim, tenho este amigo, aquele amigo que tem uma criança pequenina, ok, se calhar até me vou comprar, eu ofereço aquilo, mas quer dizer, se calhar vou ficar para 60 exemplares ainda, o que é que eu vou fazer? O pai do Simão disse-me assim: não te preocupes, que a partir de agora, ao final da nossa vida, todas as crianças que fizerem anos levam o livro do Simão, nunca mais temos que dar prendas na vida. Então, prendas resolvidas. Boa ideia. E eu pensei, bem, pronto, tenho 70 livros, 70 prendas para dar miúdos, vai dar para os netos dos amigos e para tudo vai ser sempre a minha prenda. Qual não foi tanto, quando na Mas, terceira semana os 88 exemplares que tinha desapareceram.
todos. A escola do Simão, o Simão quis oferecer 2 exemplares, um deles era para a educadora dele, que esteve desde os 4 até aos 6 anos com ele. Fomos entregar o livro à educadora e ela disse, então, que tal vir cá à escola contar a história aos meninos? E eu, mas eu não sei contar histórias. E ele, então vamos, isto é vir contar. Sabe, já disse, sabe contar muito bem. Eu sei contar para o Já já assisti várias vezes. sei contar para o meu filho, mas tudo bem, é uma aventura, ok, vamos a isso. Foram 7 meses a contar a história do Simão em escola, em bibliotecas. Fui à Feira do Livro de Lisboa e de Oeiras, que era algo que eu nunca pensaria que estaria no meu trajeto de vida. Eu posso vos dizer que eu fui com o meu monstrinho pequenino, o meu monstrinho grande, o livrinho, entrei nas escolas, eu sentia-me tipo, olha, vou fazia, no sentido de eu saí de lá bem cheia, preenchida, porque as crianças, nós temos muito aquilo do a criança é cruel porque diz aquilo que vem à cabeça, sem grandes Uhum. cuidados, Sim, mas exato. há outra parte, a criança aceita tudo. A criança abre os braços e não há preconceito para ninguém. E então eu Uhum. é uma das coisas mais deliciosas. Tinha um menino, uma vez que me perguntou, que me disse assim, sabe, eu não ouço o monstrinho do não. E eu, ai, que sorte que tu tens, olha, quem me dera, sabes? Eu sou assim crescida, eu ainda ouço o monstrinho do não. Olha, eu estava lá fora, ele estava-me a dizer assim, não sei para que é que vais contar a história, os meninos não vão gostar. E ele vira-se para mim, vem assim ter comigo e diz-me assim, diz ao teu monstrinho do não que ele está muito enganado, que nós adorámos a tua história. Como é possível não sair preenchido? Quase que tinha uma tatuagem também, quase. Ainda virá, porque parece-me que isto é só o início da história, pelo que eu estou a perceber. E além disso, deixa-me dizer, não, voltaste a dizer há bocado disseste que não és dançarina, agora disseste que não és escritora. Impossível, não é? Porque é É assim, eu bailarina sei que e já isso tem toda ultrapassaste essa os senhora. pensamentos negativos, mas nós também temos outro problema que é não conseguimos. Aceitar que somos bons e assumir mesmo. E ela é boa. Exatamente, não, eu sou uma grande escritora. Não, Não, conta a história. Já assisti várias vezes, já tive esse privilégio e também já vi como é que os miúdos realmente a acolhem e acolhem muito bem. E ela tem muito jeito. Uma pessoa que escreve como ela escreve, tem, como já devem também ter percebido, que ela tem um sentido de humor e a forma como ela joga com as palavras. Só pode ser boa a contar histórias. E realmente Sim, ela é. essa é outra, não és boa a contar histórias, só este podcast já nega isso completamente. não. Olha, estou aqui com uma curiosidade, eu já sei, né, mas também para também ficarem a saber como é que o Simão reagiu a Sim. esta questão do livro. Então, nós fizemos fizemos em segredo. Eu tinha lá o monstrinho dele e pronto, ele ainda ia falando no monstrinho. Agora, claro, já teve os seus quase 7 anos, já não acredito muito nisso, já passou um bocadinho essa fase da fantasia, mas lembrava-se da história. E quando chegou, eu disse: olha, tenho uma coisa para ti. E pronto, ele não dá para ver que está ao contrário, mas este é o meu filho, tal e quem o conhece. Põe um bocadinho mais para Põe um cima. bocadinho mais para cima. Sim. Isso, é, Que tal e qual fofo. o Simão. É tal e qual o Simão, o cabelo, os óculos, as orelhinhas, olha, está exatamente igual, o ilustrador é espetacular. E eu entreguei que tenho aqui uma coisa para ti. E ele, é um livro, ele adora ler. E ele tinha um livro, e ele foi olhar para a capa e ele disse, pronto, vou dizer exatamente como ele disse, porque foi ele. Como é que tu conseguiste encontrar um livro com eu na capa? Reconheceu-se logo. Reconheceu-se logo ele. E depois o pai disse assim, então mas lê lá o nome que está lá em cima. E ele, Ana Sofia, pô, mas és tu, mamãe? E eu, sou eu, sabes o que é que diz aqui? O quê? Simão, o estrinho do não. E ele, é a minha história. Ficou a história dele. Pronto, foi maravilhoso. Ficou gravado também, que é para recordar. Não, Claro, para recordar sempre. E nessa isso é uma relíquia para a vida toda dele. É lindo. ficou igualzinho ele. Olha, e como é que surgiu a ideia também de ir à editora? Olha, foi como ajudou o meu filho e eu pensei, opa, isto ficava tão bonito como recordação, como uma prenda.
E eu pensei, bem, mas eu não consigo fazer sozinha. Eu sei que existem editoras em que dá para fazer isto tudo sozinha. Mas eu não conhecia ilustradores, eu queria menino igual à capa, eu não sabia bem por onde me mexer. Pensei, bem, as editoras tratam disto tudo, não é? Da história, vai-me fazer que eu não sei, eu estava a meter em caminhos que eu não percebia, edição do livro, não faço a menor ideia. E até estava com aquele receio de eventualmente até a história for rejeitada. Eu disse, olha, nem vou dizer a ninguém. Depois que for rejeitada, eu não tenho problema em dizer, olha, eu tentei, mas não consegui. Paciente. Tento reformular a história e pode ser que dê. E vou para uma editora que me trate de tudo. E foi só por isso, deixar-lhe uma... Eu se calhar até se pudesse só tinha pedido, imagina, só tinha uns 5 livros, que é para ficar para o meu filho, para os filhos dele, e se calhar um para a minha sobrinha neta, ou assim, pronto, não é preciso mais. Só que claro que não, a editora disse-me que não, não ia editar 5 Claro. livros. Não, mas eu acho, lá está, outra vez, é o teu espírito empreendedor de ir atrás de. nas coisas, é verdade. Sim, sim, sim. Foi só Sem deixar... dúvida. E pensas continuar a fazer mais histórias, por exemplo, de Acho que outras. qualquer mãe conseguiria escrever 10.000 histórias. Vocês também o conseguiriam. Vocês, as duas que já têm filhos mais crescidos, não é? A Anitta tem dois, um próximo da idade do Simão e o outro mais crescido, de certeza que sim. Não, deveria ajudar imenso os meios que passar. Só que, infelizmente, não há grande apoio para os novos escritores. E, portanto, isso não era um sonho. Eu nunca pensei um dia vou ter um livro. Assim, eu sonhava em escrever, principalmente quando lia algum romance e dizia, opá, que porcaria de fim. Eu não fazia nada disto assim. Eu fazia assim, Isso acontece imensas vezes. não é? Tipo, então, mas este é que é o assassino. Isto não tem piada nenhuma. Era muito mais isto se ele fosse ali, a arma fosse não sei o quê. Pronto. O máximo que eu tinha É os treinadores de bancada. Escrevi isto muito melhor. era o máximo que eu conseguiria, que eu pensaria que ter em livros era dedicar os fins. Assim não dá. Portanto, não é algo que eu queira, não é um sonho que fica por preencher. Nunca tive, não Ok. tive esse desejo. Teria 1000 histórias. O meu filho, felizmente, é um grupo de histórias imenso, consegue-me dar imensos temas, mas não tenho esse objetivo. Ficou esta com. E por acaso, Pronto. eu acho que tu davas uma excelente escritora de romances. Eu acho. E estou a ver. E eu estou a ver. Eu estou a ver. Isso tu Eu, lês para mim, e olha, resta saber o que é que vem a seguir, porque eu acho que nada te para. Eu acho que só quero é ver o que é que vem a seguir. Se é mais dança, se é mais livros ou outra coisa qualquer que tu vais desencantar. Mas Olha, sim, sem dúvida nenhuma. É uma caixinha de surpresas esta miúda. É mesmo uma caixinha de surpresas. Sa- Espetacular mesmo. sabem que isto, eu não sei para onde é que eu vou voar a seguir, em que aventura dá. Eu não tenho assim nada em mente. Apanho uma coisa que me apaixona e vejo se é possível seguir essa vertente. Mas eu tenho à minha volta, que é entre família e amigos, um conjunto de pessoas que são mais doidos do que eu. Em que se eu disser, vou escrever um livro, vou me tornar astronauta ou vou nadar com tubarões, eles dizem-me, uau, espetacular, que orgulho, que madeira. Quanto muito a minha mãe é capaz de dizer, ai, Ana Sofia, filha, tu vais meter as ideias que tu tens. Estás sempre a inventar o que é que vais meter antes, sim. Onde é que tu vais? mais uma. Agora o que é que tu vais inventar, filha? Mas se não de resto, toda a minha família, todos os meus amigos comportam todas as loucuras. Eu nem sou uma pessoa muito aventureira e de meter em grandes doidices. Mas isto para vos dizer que é fácil voar quando eu sei que se eu me cansar, se as minhas asas fecharem, eu nunca vou embater, porque eu vou ter sempre alguém que me apanha. Assim nem é preciso ser muito corajosa para voar. É fácil, eu sei que me apanham, independentemente daquilo que eu faça, quer corra bem, quer corra menos bem, eu tenho sempre quem me apanhe. Portanto, vamos ver o que vem a seguir. Ah, tá. Sim. Diz ela que é uma escritora. Não. Yeah, podes crer. É super inspiradora, amiga. Sério. És mesmo Uma super pessoa nem sabe o que é inspiradora. que há de responder a isso. É Não, que já disseste tudo. olha, não me sigas duas, ela ficaria a falar. Exatamente. Não sei mais o que dizer. Ela é assim, uma atrás da outra. Olha, tu Não, já olha, a fizeste as sério. três coisas, já plantaste uma árvore, espera. Só faltava não teres plantado uma árvore ainda. Só faltava o quê? É,
não teres plantado uma árvore, porque supostamente diz, há 3 coisas que um homem tem que fazer. Plantar uma Um árvore, homem não, ter uma um filho. mulher. Neste caso uma mulher, pronto. Plantar uma árvore, ter um filho, escrever um livro. Já plantaste uma árvore, pelo amor de Deus, que é mais fácil. Sim, eu espero que não seja. Eu já plantei árvorezinhas pequeninas, espero que não seja. Tenho que plantar uma com o Simão, mas estou a adiar, porque depois já fiz as 3 coisas, já posso ir e não posso ir. O que é que vais fazer mais? Exato, ainda não posso ir. Então vais refazer a frase. É o que tens a fazer. Exato. Sem Agora, assim, dúvida. futuramente, não sei se seria possível, mas gostaria de voltar à dança, sim, e apostar na linguagem, na língua textual portuguesa, que iniciei e não consegui avançar mais, e era algo que gostaria de fazer, por isso, quem sabe, o ano letivo está a começar, vamos ver onde é que eu vou agora pousar. Pois isso era uma coisa que nós realmente não tocámos nessa Nem tocámos muito a tua profissão, é assunto. verdade. É verdade, mas é que a conversa fluiu tanto para... Vai ter que ser o episódio. Eu acho que vamos ter aqui mais um episódio com a Anitta. Temos aqui ainda muitas histórias para explorar. Obrigada, amiga. Mesmo, muito. Olha, mas antes de terminarmos, há uma pergunta que nós fazemos a toda a gente, não é? Que é o que é para ti o work in progress? Olha, para mim, o work in progress é, como o próprio nome fala, que nunca acaba, não é? Que é um trabalho de nos conhecermos a nós próprios, de nos aceitarmos, de continuar e sempre avançando. E eu sinto que o nosso work in progress está a correr bem quando tu chegas a uma fase em que dizes, apesar das minhas cicatrizes, das minhas rugas, dos meus cabelos brancos e tudo aquilo que eu para trás, jamais seria aquela que eu sou agora, aquela dos 30 ou dos 20 anos. Então, significa que tudo aquilo que tu fizeste do teu trabalho até agora foi proveitoso. Aprender, crescer, e acho que para mim é isso, o work in progress. Obrigada. Obrigada eu. Ora é assim. Obrigada. Muito obrigada. Sério, obrigada por teres partilhado a tua história e de certeza temos de fazer outro podcast porque há mais para contar, mas esperamos por ver qual é a tua próxima aventura. Obrigada. Exatamente, mesmo. Quanto a vocês que me estão a ouvir, não se esqueçam de deixar nos comentários o que é que gostaram mais, até perguntas que queiram fazer à Anitta para um próximo episódio, o que é que foi mais útil para vocês. E obrigada e até uma próxima. Obrigada. Obrigada. We Podcast. Segue-nos no Instagram e ouve no YouTube.